Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Felipe e no vídeo de hoje a gente vai ter dicas sobre como resolver a prova de humanas do Enem. Quase não sai essa frase, mas vai ter dica. É o seguinte, logo no começo desse canal, em março, eu postei um vídeo com as minhas notas do Enem 2018 e nele eu conto pra vocês que eu acertei 40 questões de humanas no Enem do ano passado. Inclusive, você pode assistir esse vídeo clicando no card aqui em cima. Mas a história é que depois que eu postei esse vídeo, muita gente começou a me pedir dicas de como resolver a prova de humanas, dicas pra como estudar humanas, e eu fiz um vídeo sobre isso que você também pode assistir clicando no card aqui em cima, esse card é mágico. Eu tava revendo esse vídeo e eu percebi que eu foquei muito em como estudar para humanas, e isso fazia sentido naquela época do ano, a gente tava mais no começo. E aí no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, de fato, como resolver a prova, vou dar algumas dicas de como resolver as questões para evitar erros e interpretar melhor as questões e, consequentemente, acertar mais questões. Mas antes, se você já é inscrito aqui no canal, deixa um like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, essa é uma ótima oportunidade para você se inscrever. Aqui a gente fala sobre temas relacionados ao Enem, vestibulares, dicas de estudo, e eu tô falando rápido, não sei porquê. Mas é isso, vamos para as dicas. Eu considero que a prova de humanas do Enem tem 3 tipos de questões. Então tem as questões que você só consegue resolver sabendo o conteúdo de fato, tem as questões puramente interpretativas, cuja resposta está no texto, e tem as questões que você consegue resolver com base no teu conhecimento de mundo. Eu até falei sobre isso no primeiro vídeo que eu fiz sobre humanas aqui no canal. Começando com as questões que você precisa do conteúdo, eu sei que muitas vezes a gente não consegue estudar tudo, né, todo o conteúdo programático daquela área do conhecimento. Então a dica é que você resolva por eliminação, porque às vezes você não sabe o conteúdo principal que vai te levar à alternativa daquela questão, mas você sabe os conteúdos para eliminar algumas outras alternativas. Então, olha esse exemplo. Então, começando com as questões que teoricamente exigem que você saiba realmente o conteúdo, a gente tem essa primeira questão do caderno, que ela basicamente pergunta qual é o problema ambiental que está sendo destacado aqui no mapa, e aí ele te dá o mapa com os biomas e onde esse problema ambiental está acontecendo. E aí a gente consegue perceber que esse problema ambiental está acontecendo nessa região e ela compreende a Caatinga. E aí, se você lembrar sobre a Caatinga, você vai lembrar que é um ambiente muito seco, a vegetação é escassa, é ali no sertão. Então, a gente tem a alternativa A como alternativa correta, a desertificação das áreas afetadas. Mas, olha, poluição dos rios temporários não tinha como ser, porque que rios temporários? Queimadas remanescentes dos vegetais, queimadas acontecem no Cerrado. Desmatamento das matas ciliares não tem na Caatinga, e contaminação das águas subterrâneas. Isso daqui eu nem marquei porque não é que tenha me deixado na dúvida, mas eu não sabia explicar por que não podia ser essa. Então, teoricamente, essa questão aqui seria uma daquelas que você tem que saber o conteúdo. Para as questões puramente interpretativas, eu vou dar uma dica que serve muito para elas, mas serve também para qualquer outro tipo de questão, não só de ciências humanas, que é que você resuma a pergunta da questão. Porque às vezes você não consegue entender direito o que aquela questão está te perguntando, e isso atrapalha quando você vai ler o texto, você não sabe o que você está procurando, o que você tem que achar, e provavelmente você vai errar essa questão. Já essa terceira questão aqui é uma questão de pura interpretação. Aí olha só a primeira dica. Você vai sempre ler primeiro o comando da questão. Então começa. Paulo Freire defende que a superação das dificuldades e a apreensão da realidade atual será obtida pelo. O que ele está te perguntando? Ele quer saber exatamente por onde vai ser obtido a superação das dificuldades e a apreensão da realidade atual de acordo com Paulo Freire. Então é sempre interessante a gente resumir a pergunta da questão para que a gente saiba exatamente o que ela quer saber de ti. E aí agora a gente vai ler o texto buscando qual pelo que essas duas coisas vão ser obtidas. E aí ele fala aqui: apesar de seu disfarce de iniciativa e otimismo, o homem moderno está esmagado por um profundo sentimento de impotência, o que faz olhar fixamente e como que paralisado para as catástrofes que se avizinham. Por isso, desde já, saliente-se a necessidade de uma permanente atitude crítica, único modo pelo qual o homem realizará sua vocação natural de integrar-se, superando a atitude do simples ajustamento ou acomodação e aprendendo temas e tarefas de sua época. Então a gente já chegou na resposta, porque ele vai obter essas duas coisas através de uma atitude crítica. E aí nas alternativas, a gente começa aqui: aumento da renda familiar? Não. Realização de desejos pessoais? Não. Resgate de valores tradicionais? Nada a ver. Obtenção de qualificação profissional? Também não. Desenvolvimento do pensamento autônomo. Eu até circulei e coloquei aqui: autônomo crítico. E aí a gente chega na resposta da questão: por que a gente conseguiu não se confundir aqui?
porque a gente sabia exatamente, antes de ir para o texto, o que a gente tinha que procurar. Eu acho que essa que é a principal dica. Por último, as questões que você resolve com conhecimento de mundo, elas seriam questões interpretativas, mas que no final das contas você precisaria de conteúdo para resolver. Só que esse conteúdo não necessariamente vai vir das videoaulas, das suas aulas do cursinho, enfim. É um conhecimento que pode vir de um filme que você assistiu, de alguma notícia que você viu, alguma outra coisa que não seja acadêmica. Agora, olha essa questão 4 aqui. Acabou que todas as questões que eu mostrei pra vocês estão na mesma página. Essa daqui é a prova do Enem 2015, viu? Primeira aplicação. Ele fala assim, é uma charge que mal dá pra ler porque eu imprimo tudo no rascunho, mas deixa eu ver se foca aqui. Tá. O cara fala, por que desconfiança que a sua mulher tá tentando te matar? Ela me... cadê? Ela me serviu pimentão, alface e tomate no jantar e de sobremesa morango e uva. E aí ele pergunta: na charge há uma crítica relacionada ao processo produtivo agrícola brasileiro relacionada ao. A resposta correta é o uso de agrotóxico nas plantações. Assim, se você frequenta um cursinho, se você assiste aulas e tal, talvez o seu professor de geografia tenha te falado: olha, o pessoal usa muito agrotóxico, isso é um problema e tal. Mas no geral, o que mais tem se falado na mídia atualmente? Tudo bem que essa prova é de 2015, mas desde essa época sempre se fala que o Brasil está ficando cada vez mais permissivo ao uso de agrotóxicos e que isso é péssimo para a nossa saúde. Então, se você conseguir interpretar a crítica, você vai conseguir chegar nessa resposta sobre o uso de agrotóxicos. Esse conhecimento veio de onde? De você ver as notícias que estão acontecendo. Não veio necessariamente da aula. Então, o exemplo é mais ou menos esse. Basicamente é isso, gente. Eu espero muito ter ajudado vocês. Eu sei que a prova tá chegando e a gente tá um pouco mais aflito nessa fase do ano. Se esse vídeo te ajudou e você gostou do conteúdo, deixa um like aqui embaixo, porque isso ajuda muito o canal a crescer, porque o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele indica para mais pessoas. Compartilha com seus amigos que também vão fazer o Enem. E é isso. Se inscreve no canal se você é interessado em vídeos sobre o vestibular, sobre o Enem, sobre estudos. E eu te vejo no próximo vídeo.